Chegou um e-mail aqui do Jean Félix, falando, ele me mandou esse link dessa ilustração aqui e pediu para eu explicar como é que acontece né, porque tentando explicar, para eu tentar explicar como que, né, se chega num resultado parecido com esse que olhando assim de cara, né, é a mistura de uma foto com elementos vetoriais, né? A ilustração é, é uma composição que provavelmente foi feita em Photoshop e Illustrator. Então eu vou explicar mais ou menos como é que faz isso. No caso aqui a gente olha, né, o que é foto foi tratado em Photoshop, claro, e o que é vetor, né, que é visível aqui, né, essas formas aqui, isso é tudo vetor. Essas estrelas provavelmente também o cara fez no Illustrator e botou o efeito de glow no Photoshop, né? Isso aqui é vetor também e tem uns detalhes aqui embaixo também que são vetores. Aqui parece que é um brush que o cara fez. Enfim, a composição em si não importa muito. O que eu queria mesmo mostrar é essa integração, né, usar esse tipo de trabalho aqui para mostrar a integração que tem entre Photoshop e Illustrator. E só abrindo, né, um parênteses para esse link que o Jean mandou, que fica nesse site aqui, DeviantArt. Para quem não conhece, é deviantart.com. É um site né, como se fosse uma comunidade de arte, onde as pessoas mandam, né, trabalhos de todo tipo de arte, mandam para lá, você cria sua conta, você tem sua galeria, manda seus trabalhos, as pessoas comentam, adiciona aos favoritos, etc., troca ideia e tal, né, e é um banco de ideias, de inspiração que é excelente. E aí esse cara, Stent BR, é um brasileiro, né? O cara, eu entrei aqui, fuxiquei na galeria dele, tem uns trabalhos maneiríssimos que, né, todos eles ocorrem nessa linha, né, de mistura de foto com vetor, né, para criar essas composições muito né, complexas, com essa cornucópia de elementos, assim, que, né, hoje em dia é uma tendência, mas ainda não é uma coisa fácil de se fazer, sabe? Você tem que ter um certo olhar, né, que esse cara, em especial, manda muito bem. Então vale a pena dar uma olhada no DeviantArt e dar uma olhada nesse StemBR. Então isso é só, né, fechar o parênteses aí. Então, no caso, não é exatamente o meu estilo isso, eu não costumo fazer coisas desse tipo, então eu fiz um exemplo, né, só para poder trabalhar em cima, para mostrar para vocês como é que funciona essa integração. Não tô me importando com estética, né, não estou tentando chegar num resultado tão rico quanto esse, porque também demora tanto e não é a minha especialidade eu fazer esse tipo de trabalho. Eu costumo fazer outras coisas mais limpas, inclusive. Então eu tentei fazer alguma coisa parecida, né, só para trabalhar em cima, vou sair daqui, mas vou mostrar como é que eu comecei. Primeiro, né, eu parti daquela ideia, né, que naquela ilustração tinha uma menina com os elementos vetoriais em volta. Então eu quis fazer isso, né, eu peguei um capoeirista, aqui uma foto de um capoeirista que está numa pose legal, né, está num movimento maneiro. E aí, baseado nisso, eu, né, criei meu conceito, que né, o principal de qualquer trabalho é você conceituar, né, antes de começar a fazer. Então, nesse caso aqui, baseado na foto, no movimento do cara, na pose dele, resolvi fazer alguma coisa que realçasse essa dança que é a capoeira e o movimento que tem nela, né? As poses, os movimentos mais, né, bem fluidos que tem na capoeira e tentar representar isso numa ilustração. Mas não tome, é só uma dica assim para, né, quando vocês forem fazer algum layout, alguma coisa mais ilustrativa, assim, tentar partir desse jeito aí, pensar desse jeito. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, obviamente, é extrair o cara do fundo dele, que isso eu já fiz. Quem não sabe fazer isso, tem um tutorial, eu fiz um tutorial de como extrair o fundo
né, de um elemento do fundo dele lá há um tempo atrás. É só procurar lá o vídeo que está lá explicadinho, tem várias técnicas. Então, extraí o cara do fundo dele e criei um fundo, né, isso está em uma camada separada. Eu fiz aqui o capoeirista, um fundo verde, deixei a imagem original aqui, caso eu queira usar ela mais tarde, sei lá, se eu fizer alguma coisa errada, ainda tenho a imagem original aí. Que não custa nada, né? É só esconder ela aqui, mas de qualquer jeito o fundo está na frente. Então eu fiz um fundo degradê de verde claro, verde escuro, só para ter alguma coisa, para ter uma cor base uma cor principal desse trabalho, que verde, né, lógico, da bandeira do Brasil, porque capoeira, Brasil, tem tudo a ver. Então, aí os elementos vetoriais que vão entrar em volta, o que eu fiz, isso é um jeito que, né, eu inventei aí. Eu não vou fazer tudo de novo, porque eu já preparei essa cena para não ter que ficar fazendo, demorou um tempinho para poder fazer. Então, eu vou mais mostrar o que foi que eu fiz, para não ter que perder muito tempo, que eu tenho um certo limite de tempo nesses vídeos. Então, o que eu fiz? Eu salvei isso aqui como capoeira, PSD, né, com as camadas dele, e eu posso até fechar ele, e já salvei ele aqui. Então, para botar os elementos vetoriais, eu vou e abro isso no Illustrator. Aqui, se eu arrastar direto para o Illustrator, ou então dar um import, sei lá, ele vai abrir essa janela aqui, com as opções de importação. Então ele me dá um previewzinho de como é que é o documento, e me pergunta se eu quero converter as camadas para objetos, se eu quero importar as camadas escondidas, né, ocultas, eu quero. E eu vou lá, dou um OK. No caso, eu salvei isso aqui só com essa imagem aqui. Eu vou voltar aqui e vou exibir esses caras aqui e vou salvar por cima. Aí eu importo esse cara de novo, vai lá as mesmas opções, não sei o que lá, OK. Então tá aqui. Aí eu posso começar já, os elementos estão separados, né? Porque eu marquei aquela opção de manter os elementos separados em camadas. Ele está aqui, as mesmas camadas do Photoshop estão aqui, escondidas. O que estava escondido ficou escondido, o que está visível está visível. Então eu posso começar a desenhar, não vou desenhar exatamente o que eu fiz. Não, só para dar um exemplo aqui, vou usar uns quadrados brancos, só para ter alguma coisa aqui. E, inclusive eu posso mandar esse cara para frente assim. E aí se eu salvar isso como, sei lá, save as capoeira 0.ai, salvei, ele vai, teoricamente ele vai salvar isso agora, para mim, isso, tá salvo. Eu posso até fechar isso, capoeira 0.ai tá aqui. Então se eu arrastar isso para o Photoshop, assim direto, ele vai abrir esse import PDF, né, que ele importa o AI como se fosse um PDF. Aí ele vai, né, perguntar aqui o tamanho que eu quero que entre e tal, e se eu quero que importe as imagens separadas ou as páginas, aí ele vai importar tudo junto, desse jeito assim. Quer ver? Um minuto. Aí apareceram lá aqueles quadrados que eu desenhei, só que está tudo numa camada só, está tudo junto aqui. Então é uma coisa que se eu quisesse, né, se eu não quisesse mais mudar isso, eu importaria desse jeito. Agora, se eu quiser importar uma coisa editável, eu posso simplesmente apagar isso, vou lá dar um place, acho o meu arquivo, capoeira0.ai, dou um place aqui. Aí ele vai abrir um place PDF, em vez de ser um import PDF, é um place. Aí é um pouco diferente, ele mantém, o que ele faz, ele mantém o que foi importado como um Smart Object. Que tem esse X assim, é um objeto, é um Smart Object. Então, quando eu dou um OK aqui, né, na hora que eu importar, ele vai aparecer isso e vai pedir para eu dar OK aqui. Vai processar a imagem e vai aplicar ela. Esse é o tamanho máximo dela. Se eu aumentar, ela vai ficar pixelada. Se eu diminuir e depois voltar para esse tamanho, ela não vai perder resolução. Mas se eu aumentar, ela vai ficar pixelada. Então,
aqui na camada, ele está com esse ícone aqui, que significa que ele é um Smart Object. Ou seja, eu posso clicar 2 vezes, né? Isso aqui significa que eu posso editar isso ainda. Eu clico 2 vezes, ele abre isso aqui e me manda lá para o Illustrator. Aí estão aqui minhas caixas, meus objetos todos editáveis. Eu posso, sei lá, mudar alguma coisa aqui e ele vai mudar lá no Photoshop. Isso é o caso, né, se eu quiser ter um pouco mais de versatilidade, né, se eu tiver, tipo, né, naquele outro caso, que era o import PDF, eu não podia, né, ele importou o Illustrator no Photoshop e eu não podia mais mudar nada naquela cena. Era pronto, já estava aplicado aquilo tudo lá, aqueles quadrados, não dava para mudar. Nesse caso do Place, eu posso mudar esses quadrados, né? Posso mudar meus objetos, posso desenhar mais coisa até, posso fazer o que eu quiser aqui. E aí, quando eu terminar, eu salvo por cima, só dá um Ctrl S, que ele vai salvar por cima, não preciso se preocupar. E posso até fechar isso aqui. Quando eu voltar no Photoshop, ele vai atualizar de acordo com o que eu acabei de fazer no Illustrator. Se eu quiser mudar de novo, é só clicar 2 vezes lá na camadinha, ele vai me mandar para o Illustrator, eu mudo e tal. Eu só não posso mudar essas coisas aqui no Photoshop, nesse caso. E a limitação disso é que continua numa camada só, aqui no Photoshop. O problema é se eu quiser botar em várias camadas, né? Cada quadrado numa camada. E aí o capoeirista numa camada lá em cima. Aí eu poderia mudar as coisas no Photoshop sem ter que entrar no Illustrator e tal. Então, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui, vou abrir aquele cara, esse cara aqui, né, que está na própria camada dele, que é do jeito que eu quero, e quero adicionar, né, alguns elementos gráficos aqui, vetoriais. Então, no caso, eu faria isso daquele primeiro jeito, importando essa imagem no Illustrator, desse jeito aqui, convertendo os layers para objetos, né, mantendo separados os objetos, desenho as minhas formas, que no caso eu já preparei uma aqui, como se eu tivesse acabado de fazer isso. Tá lá o meu capoeirista, eu desenhei umas faixas aqui. Essa é a hora de você, né, criar de verdade as formas que você quiser. Isso aqui eu até peguei da ideia lá da ilustração da menina e tal. Ainda botei aqui uns espirros que eu tenho num banco de vetor aqui. Só copiei e botei aqui os espirros e umas linhas passando aqui, umas faixas aqui, uma faixa saindo aqui, sei lá. Só para dar esse movimento aí da capoeira. E no caso, se eu quiser pegar esses elementos e botar eles no Photoshop independentemente, eu vou lá, seleciono o que eu quiser, simplesmente dou um Ctrl C, vou no Photoshop e dou um Ctrl V. Aí ele abre isso aqui. Está me perguntando como é que eu quero entrar com esses elementos. Como Smart Object, que é aquela história de eu poder escalonar ele sem perder resolução, né, sem perder, né, sem ficar pixelado, sem aumentar, porque na verdade é um vetor que está entrando, então ele continua considerando aqui um vetor no Photoshop, seu Smart Object. Pixel, ele aplica, né, se eu aumentar ele fica pixelado, se eu diminuir e aplicar ele vai ficar pequeno, mas se aumentar, enfim, eu nunca uso pixels. Path, ele vai entrar como um vetor mesmo, eu posso preencher aquilo, eu posso fazer uma seleção, né, vai entrar como um path, uma coisa, né, uma Bezier, um formato vetorial para eu usar como eu quiser no Photoshop. E Shape Layer é a mesma coisa que Path, só que ele é preenchido com uma cor, né? Mas eu costumo usar esse Smart Object aqui, que no caso é o que eu quero, né? Podia entrar, lógico, com Path, Shape Layer e Pixels eu nunca uso, nunca. Então vou entrar com Smart Object aqui. Aí ele entrou no meio. Então, a única coisa ruim que eu não, sei lá, não pensei de um jeito melhor de fazer isso, que é colar exatamente no lugar exato que estava aqui. Desse jeito que eu estou fazendo, eu tenho que colar e posicionar o elemento de acordo, né, no olhômetro, posicionar o elemento. Aí eu coloco o capoeirista para cima e aí já ficou um pouco parecido
aqui com o que a gente tem aqui. Eu vou fazendo isso com cada um. Essas faixas, no caso, elas estão passando pela frente e por trás do capoeirista. Então, na verdade, elas são divididas. Essas aqui estão por trás dele, né? Essa metade estão indo por trás e essa metade das faixas estão vindo pela frente dele. Então, eu tenho que pegar essas duas, copiar, colar, Smart Object, ok, jogo elas para dou um ok, jogo elas para cima. É bom que elas, pelo menos, os elementos já vêm no tamanho certo. Não vem na posição certa, mas vem no tamanho certo. Aí eu pego essas duas aqui, Ctrl C, Ctrl V, ok, e não, vou trancar esse cara aqui. Aí eu vou mover, tira, ok. Bom, isso que eu quero fazer. Coloco lá, posiciono isso do jeito que estava lá no outro. Enfim, vou fazendo isso com cada elemento que eu quiser estar numa camada separada. Se eu quiser separar esses caras, cada um numa camada, eu vou copiando cada um por um. Mas, no caso, eu quero todos na mesma camada. Pego esse, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Aí posiciono no lugar que eu quiser. Assim. Enfim. E vai jogando assim desse jeito. Eles vão entrar como vetor. Você pode aplicar efeito em cima deles. Então, com o efeito, eu vou fechar isso aqui e vou abrir o que eu fiz com o efeito. Já fiz tudo isso e agora eu vou mostrar como é que tá esse troço aí. Primeiro, eu importei os elementos todos. Aí essas faixas aqui, dá pra ver que elas estão com um glow. Então eu até nomeei aqui. É bom nomear sempre as camadas para você não se perder. Tá? Ou mesmo se você não for para mandar para ninguém, é bom para você mesmo não se perder. Porque às vezes o arquivo começa a ficar com muitas camadas e fica meio sinistro. Então, eu vou tirando os pedaços aqui. Vou exibindo eles aos poucos. Tem o nosso capoeirista. Aí, para melhorar um pouco a cor dele, para deixar ele mais no clima Brasil, primeiro eu melhorei o levels e dei uma amarelada nele, para casar com essa história do verde aqui, virar meio que um verde amarelo, meio que uma, sei lá, uma bandeira meio capoeirizada aí, sei lá. E aí, depois, os espirros, inicialmente eles estavam pretos, eles entraram pretos, que era como eles estavam lá no Illustrator. Aí, com o conceito disso, sei lá, eu imaginei que fosse tipo aquela coisa que a Nike fez, que é o sangue amarelo dos jogadores. Então, primeiro dei para aplicar esses efeitos, você clica duas vezes, simplesmente clica duas vezes na camada e abre essa janela de Layer Style aqui. Então, primeiro eu fiz Color Overlay, que ele coloriza a camada. Eu pus um amarelão. Depois eu fiz um Outer Glow, que é um brilho externo, bem sutil, assim. É tudo bem sutil, sabe? Porque isso aqui, para muita gente, já está ótimo, já está representando o sangue, mas você bota o Drop Shadow e o Outer Glow, já dá mais uma destacada, assim, muito sutil. Mas faz uma diferença, sabe? É diferente de só isso. Não sei se tá dando para ver no vídeo, porque o vídeo está pequeno, mas se eu dar um zoom aqui, talvez fique melhor. Sabe? Essas sutilezas que fazem uma diferença no final. Assim. E no caso, foi por causa desses efeitos aí que eu botei. Se você exagerar, fica ruim. Então, esses foram os espirros. Aí, que mais? Tem essas linhas que passam por trás e a outra metade que passa pela frente. As duas estão com Outer Glow só. Inicialmente elas entraram assim, chapadonas, brancas. Aí eu simplesmente botei um Outer Glow branco para dar esse efeito de, sei lá, um neon passando aqui, o movimento do cara, sei lá. E tem a outra faixa também,
essas fitas que saem dele aqui, como se fosse, sei lá, energia explosiva que tem a ver com aquela faixa branca da bandeira. E, enfim, sei lá o que é isso. É só mais umas curvas para dar um movimento também. E no caso, essas fitas, elas estão com Drop Shadow, que dá essa destacada nelas. E elas estão com... a cor delas está em Overlay. Que isso eu com certeza vou fazer um tutorial explicando esses Blend Modes aqui, que muita gente tem dúvida nisso, e até eu tenho dúvida em alguns deles. Mas vou fazer um vídeo aí para explicar isso tudo, porque é muito importante saber. Eu costumo fazer mais na brincadeira. Eu sei que esses Blend Modes são para quando você tem uma coisa... quando você quer esconder tudo que é branco, você usa esses. Quando você quer esconder... Enfim, eu vou explicar depois. Quando você quer esconder tudo que é preto, você usa esses. Quando você quer esconder tudo que é cinza, você usa esses. E esses aqui são os extras que cada um faz uma coisa. Então, no caso, Overlay, ele está meio que realçando a cor de trás, porque a faixa é branca, então ele meio que realça o que está atrás, deixa esse tom mais vivo aqui. E ele está com opacidade um pouco baixa, para não ficar essa coisa estourando assim, né, chamando muita atenção. E o preenchimento dele também não está tão alto assim, para não ficar uma coisa muito estourada. Então essa aí é a fita, essas fitas. E aí para dar um pouco de textura, eu fiz uma textura com aquele... Vem aqui no Filter, Render Clouds. Quando você tem o preto e o branco aqui, você manda um Clouds, você cria uma camada, manda um Clouds, ele vai gerar essas nuvens. Aí eu acho que eu ainda dei uma blurzada nessas nuvens. Fui lá no Filter, Blur, Gaussian Blur. Para não ficar uma coisa muito presente na cena. Aí eu ainda ainda baixei um pouco a opacidade, porque entrou desse jeito aí. Eu baixei ela para 40%, sei lá. E depois dei um noise, bem de leve, só para ficar meio que uma texturazinha, como se fosse uma bandeira mesmo, um pano, né, por trás, só para dar uma textura nesse cara aí. E tem um chão também, que eu simplesmente peguei lá e botei um overlay, né, um Blend Mode Overlay, que é aquela história dos Blend Modes, que eu juro que eu vou fazer outro vídeo explicando eles. E que mais? Tem as gaivotas que eu botei também, que eu achei uma foto de uma gaivota, extraí o fundo dela, botei ela aqui, inclusive está aqui, né, a gaivota que eu peguei. A imagem original é essa. Aí foi bem fácil de extrair o fundo, peguei ela, né, peguei essa camada aqui, joguei ela aqui, né, inverti. Aí eu acho que eu tracei ela no Illustrator mesmo. E aí fiz aquele jogo de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu joguei ela no Illustrator, fiz um Live Trace, né, para pegar o contorno certinho dela, e aí joguei a silhueta vetorizada dela aqui. Né, de vários tamanhos, né, de 3 tamanhos diferentes, e ela plena aqui em cima. No caso, cada um está com um blend mode diferente. Esse aqui, essa primeira aqui, não, essa primeira aqui de baixo. Essa está com screen, essa aqui está com color, e essa está com screen também, mas a opacidade varia. E faz esses efeitos diferentes, assim, tipo, essa aqui que está com color, ela sem nada, normal, ela é amarela. Aí quando eu jogo color, ela fica invisível, mas ela coloriza tudo que está embaixo. Então, o verde mais o amarelo fica esse meio musgo aqui, esse meio marrom, assim. Aí né, a gaivota está em cima do capoeirista, a asa dela está pegando no capoeirista, então um pedaço da barriga dele fica amarela também. Então ela meio que joga amarelo em tudo que está embaixo. Ela joga a cor dela em tudo que está embaixo, quando está nesse blend mode aqui. Que mais? Só uma observação, esses efeitos que eu fiz do capoeirista, né, esse tratamento, são 2 camadas de ajuste, uma de Hue Saturation, que dá a cor, e a outra de Levels, que, né, ajusta o equilíbrio de escuro e claro, que eu simplesmente apliquei, eu
adicionei aqui nesse botão de Adjustment Layers, né? Camada de ajuste, escolhi lá, ajustei. Só que aí, quando você aplica isso, quando você coloca essas camadas de ajuste, elas afetam todas as camadas que estão embaixo. Mas no caso eu só queria que ela afetasse a camada do capoeirista, né? Porque senão fica, né, ele trata tudo. Tá vendo aqui o sangue fica quase verde, né? O sangue amarelo ficou verde. Eu não quero isso. Eu quero que ela só afete o capoeirista. Então, para fazer isso, né, elas entram assim. Eu apliquei assim, mas eu só quero que ela afete esse capoeirista aqui. Então eu seguro o Alt e vou aqui nessa linha aqui que tem entre a camada de ajuste e a camada que eu quero que afete. Aí eu clico e fica com essa setinha aqui mostrando que essa camada de ajuste só está afetando essa camada de baixo. Mesma coisa com o Hue Saturation. Aperto o Option ou então o Alt no PC e aí clico aqui entre. Isso aqui só está afetando essa aqui de baixo, essas duas aqui, com setinha. Isso aí é uma dicasinha, mão na roda. Tem um outro jeito, acho que aqui, sei lá, Clipping Mask. Você vem pelo menu Create Clipping Mask. Aí ele vai e faz esse joguinho aí. Mas o atalho é esse aí do Option, do Alt. E aí, que mais? A última coisa foi dar uma escurecida na borda. Que dá um climazinho na cena e, né, adiciona, só dá uma dramatizada aí, uma dramaticidade aí nessa cena aí, sei lá, que pode ser pôster, sei lá o que é. Ilustração, enfim. E, bom, é basicamente isso. Eu fiz isso, deve ter demorado 1 hora e pouco, mais ou menos, para eu fazer isso. Por isso que eu não fiz, por isso que eu não montei agora na hora. Só uma demonstração mesmo para mostrar essa dúvida do Jean de como que o Photoshop e o Illustrator conversam. Os jeitos de você colocar um vetor no Photoshop, colocar um bitmap no Illustrator. Você nunca pode ter essa coisa de não vou salvar porque vai ocupar espaço no meu HD e vai bagunçar meu HD. Não. Às vezes você salva um arquivo no Photoshop, PSD mesmo, no desktop, mesmo que seja uma coisa temporária, vai lá, bota no Illustrator, mesmo que você vai jogar fora daqui a pouco, sacou? Ou então cria uma pasta, arquivos temporários, joga lá dentro, que é melhor do que você ficar tentando desviar esse negócio desviar desse negócio de salvar arquivo. Aí você nunca pode pensar desse jeito, tem que sempre salvar, que é o melhor jeito, você vai lá e arrasta, dá um place, importa o arquivo, porque nem sempre funciona você pegar aqui, copiar e colar no Illustrator. Então a melhor coisa é salvar mesmo, para ter tudo salvo em PSD mesmo, e é isso aí. Com certeza vou fazer um tutorial desses Blend Mode aqui, com certeza, em breve. Então, eu espero que tenha ajudado aí, e espero que seja isso mesmo a sua dúvida, e qualquer coisa, só dá um toque, né? Comentem aí, que eu tento esclarecer. Até a próxima.